Fala galera, beleza? Tudo bem? Bora para mais um conteúdo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre ProfSafe. Recentemente, para quem acompanha meu trabalho aí, eu lancei esse treinamento, lá nas plataformas da Udemy e da Hotmart, onde eu abordo aí o ProfSafe. E eu quis trazer também um conteúdo aqui para vocês que me acompanham aqui no canal, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse protocolo de segurança aí muito utilizado, digamos assim. É o protocolo de segurança mais utilizado no mundo, Afinal de contas, ele é o protocolo aí que roda com uma grande organização, que é a PI, e trabalha com as principais redes aí de mercado, certo? Então, já adiantando aí o conteúdo da nossa aula, vamos ter aqui que é o ProfSafe, vamos ver uma prática aqui, Vou fazer um hands-on com vocês aqui usando o ProfSafe com os dispositivos na minha bancada, tá? Por acaso, eu acredito que se você é da indústria, você é do ramo, você já deve ter ouvido falar no ProfSafe alguma vez aí, ou de repente até já trabalha com ele mesmo sem saber, certo? Muita gente pensa, pergunta assim, Rodrigo, o ProfSafe é o quê? Ele é uma rede? Ele é igual, por exemplo, uma rede, esse nome, Prof, lembra Profibus, lembra Profinet, Na verdade, o ProfSafe em si ele não é uma rede diferente, tá? Por exemplo, não existe um cabo de rede ProfSafe, não existe um conector ProfSafe, não existe um meio físico ali específico ProfSafe, tá? O ProfSafe, na verdade, ele é um perfil de segurança, certo? Ele trabalha introduzindo funções de segurança a redes da PI. E quais são essas redes? O famoso, a conhecida Profibus, o nosso cabinho roxo lá da rede RS485, serial que a gente trabalha, Então, eu posso ter uma rede Profibus, por exemplo, que trabalha com o ProfSafe, certo? Assim como eu posso ter uma rede Profinet que trabalha com o ProfSafe. Ah, Rodrigo, vai mudar o ProfSafe para o Profinet? Não, cara, ProfSafe é ProfSafe, tá? Então ele não é dependente de meio físico, ele é independente de protocolo de rede, tá? Ele vai rodar sobre o Profibus ou sobre o Profinet, ok? E para trabalhar com o ProfSafe, você precisa ter dispositivos de segurança. Então você tem que ter lá um controlador, um CLP de segurança. Você tem que ter lá dispositivos de campo, sejam remotas, inversor de frequência, IHMs, sejam até mesmo dispositivos individuais, como por exemplo botões de emergência com o ProfSafe. Existe botões de emergência, por exemplo, contatores que já tem o ProfSafe embutido no componente, Então ele geralmente tem uma interface de rede, geralmente é em Profinet esses dispositivos com essa tecnologia. E aí ele tem capacidade de comunicação via ProfSafe, tá? Então o ProfSafe na verdade é um perfil, assim como lá o ProfDrive, quem já fez o meu curso de ProfDrive já viu que é um perfil para acionamento de drives, comando de inversor de frequência, servo acionamento, soft start, que você usa também sobre as redes Profinet ou Profibus. O ProfSafe também trabalha dessa mesma forma, só que voltado para aplicações de segurança, tá? Então sempre que você ouvir falar de ProfSafe, saiba que você vai estar automaticamente trabalhando ou com uma rede Profibus ou com uma rede Profinet. Para a prática de hoje, galera, eu vou mostrar aqui para vocês a câmera. Eu tenho aqui, na minha bancada, os seguintes dispositivos. Eu tenho aqui uma CPU de segurança, tá? Eu vou trabalhar com produtos aqui da Siemens, mas o ProfSafe ele não é só da Siemens, beleza? O ProfSafe, ele pode ser usado com diversos fabricantes diferentes, mas para facilitar aqui eu tenho dispositivos já da Siemens, que é uma CPU. Então aqui eu tenho uma CPU 1212FC, tá? Que é essa CPU que você vê que ela tem os detalhezinhos amarelos. Aqui na Siemens, sempre que você vai trabalhar com dispositivo de segurança, você vai reparar que tem esses detalhezinhos amarelos aqui. E eu tenho aqui um painelzinho, uma IHM de botões, um key panel que eles chamam, que é o KP8F, tá? Esse KP8 aqui ele não é apenas um KP8, ele é o KP8F, que é um dispositivo de segurança também. Então ele possui aqui entradas de segurança, tá? Isso faz toda a diferença, porque um dispositivo standard, ele não vai ter essas entradas de segurança, e o hardware de segurança ele é muito mais confiável, Ele vai ter redundância, vai ter diagnóstico. Então um hardware de segurança é totalmente diferente de um hardware tradicional. Perfeito? Eu vou até mostrar aqui o que a gente vai fazer nessa aula aqui com ele. Esse aqui é o esqueminha da ligação que a gente vai trabalhar com esse KP8, tá? Esse KP8, atrás dele, atrás desse painelzinho, ele tem alguns bornes, certo? Tem bornes de alimentação aqui e ele tem bornes de I/O.
Então esse camarada aqui, além dos botõezinhos, as teclas que você pode pressionar ali na frente dele, são as teclas que você pressiona tanto para dar comando quanto para sinalizar, né, com os LEDs. Ele também possui aqui 8 I/Os aqui atrás, que você pode configurar, tá, como entrada ou saída, mas eles são I/Os standard, ou seja, são entradas ou saídas, né, normais, igual uma entrada e saída normal de uma remota qualquer. Agora, repare esse destaque aqui que está em amarelo. Aqui, galera, eu tenho entradas de segurança, tudo bem? Eu tenho 2 entradas de segurança nesse dispositivo aqui, nesse KP8F. E com essas entradas de segurança aqui, eu posso estar ligando dispositivos de segurança, tá? Então aqui nesse exemplo dessa aula, eu vou ligar aqui um botão de emergência, igual tá aqui na foto, beleza? Esse botão de emergência, ele é um botão de emergência duplo canal. Essa questão de trabalhar com duplo canal ou não, né, de redundância, isso tá ligado à categoria do risco da máquina que eu estou trabalhando, tá? Quando a gente trabalha em categorias mais elevadas, por exemplo, categoria 4, CIL 3, PLE, né? São as normas aí, as categorias estão dentro das normas de segurança que a gente tem vigente aí em todo mundo. Obrigatoriamente, as entradas elas precisam ter redundância, tá? E elas precisam também ser monitoradas. Então, vocês reparem aqui, ó. Talvez você já tenha alguma vez tido a oportunidade de mexer com algum módulo de segurança aí, de entrada de segurança, né? Seja num CLP, num cartão de CLP, num cartão de remota de segurança ou até mesmo num relé, tá, programável de segurança. E você já reparou que tem uns bornes geralmente chamado VS, né? Que é o VS, aí geralmente tem VS0, VS1, VS2. Essas aqui são as tensões de segurança, né? Ou as tensões monitoradas, ok? Então, essas tensões aqui, elas ficam mandando sinais pulsados que vão permitir que a gente faça diagnóstico no nosso circuito, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse equipamento que eu vou trabalhar com vocês, ele possui, né, 2 entradas de segurança e 2 tensões de segurança. Cada entrada aqui tem uma tensão de segurança específica para ele ficar monitorando. Então, por exemplo, aqui, ó, o FI0, ele tem a VS0. Então, eu pego aqui, ó, eu pego um fio da VS0, passo pelo contato do dispositivo no campo e volto aqui no FI0. E a mesma coisa aqui no F1. Ó. Passo no VS1, vou no contato do dispositivo, que é normal fechado, ok? E volto aqui no F1. Então, essa ligação está feita já, ok? Está feita já aqui na minha bancada. Ó. Esse botão de emergência que vocês estão vendo aqui já está ligado nessa IHM. Os dispositivos aqui, tanto o CLP quanto a IHM, estão ligados num switch, que está no mesmo switch do meu computador, e eu só vou configurar esse camarada aqui agora com vocês, para vocês poderem ver, né, como é que faz a configuração de um dispositivo na minha rede. Eu vou trabalhar com a rede Profinet, tá? Porque essa CPU aqui, ela possui uma interface de comunicação Profinet, e esse dispositivo aqui, nessa IHM, esse painelzinho de chave, ele também possui uma comunicação Profinet. Mas tudo que eu vou fazer aqui no Profinet, em relação ao safety, tá? Em relação ao ProfSafe, tudo seria igual se fosse no Profibus também. Se caso esse aqui fossem dispositivos com interface Profibus, seria exatamente a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Esse camarada aqui ainda, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Além dos bornes aqui, né? Ele tem também um switchzinho aqui. Essa parte aqui do meio são umas chavezinhas switch que eu tenho que endereçar o endereço de ProfSafe dele, tá? O protocolo de segurança, ProfSafe, né? Alguns dispositivos que usam o ProfSafe, que são dispositivos de segurança, eles podem ser endereçados ou via Deep Switch ou via programação. Alguns são feitos... Tem versões lá no treinamento, eu explico isso com mais detalhe, tá, galera? Mas você tem versões lá do ProfSafe, certo? As versões 1 são com DIPs, são com chaves. Então, aqui no hardware, eu escolho, né, o endereço que eu quero para o meu dispositivo. No caso aqui do meu, eu botei ele como 3, tá? E lá no software, depois eu tenho que lembrar, né, de colocar lá na hora que eu programar ele lá, que eu adicionar ele, eu tenho que lembrar de botar o mesmo endereço que está aqui, tá? É igual, por exemplo, quem trabalha com rede Profibus lá, é normal você ver esses Deep Switch no dispositivo Profibus, né? Então, se esse dispositivo aqui fosse Profibus, ele poderia ter o Deep Switch do ProfSafe e o Deep Switch do Profibus, seriam 2, né? Então, só para vocês ficarem cientes. Agora vamos lá, vamos trabalhar. Aqui, galera, eu vou trabalhar com a plataforma do TIA Portal, ok? Na plataforma do TIA Portal, eu estou com o V18, eu já tenho aqui um projeto iniciado. Esse projeto aqui, ele tem apenas a minha CPU, tá? Tá aqui, ó, na topologia, tá vendo? Ela tá apenas a CPU aqui inserida, não tem mais nada. E agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma lógica desenvolvida aqui, ó,
que é uma lógica que eu estou simulando uma aplicaçãozinha no Factory.io só para poder testar, né? Para a gente poder ter alguma coisa para testar aqui, certo? Então vamos imaginar que a gente tem uma máquina numa linha de produção lá e a gente vai habilitar um circuito de segurança para ela. Deixa eu só logar aqui. Então deixa só conectar aqui ao controlador para a gente poder testar, né? E ver o funcionamento da lógica. Beleza, dá um go online. Aqui ele ainda não vai funcionar porque eu já deixei pronto aqui, mas esses endereços que eu coloquei aqui já são os endereços que eu vou usar do meu painelzinho, tá? Mas eu já deixei aqui para adiantar para quando a gente for rodar. Então aqui eu tenho o botão de inicializar, né? Um botão de parar, aqui a cena do Factory.io, vai ligar a máquina, que vai acender uma lâmpada lá, e aqui eu vou ter os motores ligando, né? A cena do Factory.io, deixa eu pegar aqui. Essa cena aqui, deixa eu conectar aqui, ó, já tenho a configuração feita aqui, tá vendo? Sensor, cena rodando, os conveio, umas lâmpadazinhas. Então a minha cena já está aqui previamente configurada. Eu tenho aqui um transporte, né? Então eu tenho aqui as caixas que vão entrar aqui na linha de produção, vão se locomover até a outra, são duas esteiras, então tem dois motores aqui. Tem um sensor aqui no final e ela vai sair por aqui, tá? Então vamos supor que isso aqui é uma máquina, né? Então trazendo isso aqui só para representar uma máquina na nossa aplicação, tá? Então quando eu der o start lá, ele vai rodar e fazer isso, beleza? Simples, né? Agora vamos agora inserir o nosso dispositivo aqui, a nossa IHMzinha de painel de botões, né? Na nossa rede aqui, né? Para a gente poder configurar a parte dela e de segurança também. Então eu vim aqui no Network View, eu vim aqui em Hardware. Eu vim aqui na parte de HMI e eu tenho aqui ó, o Simatic Key Panel, né? Que é um painelzinho de botões aí. Vou selecionar, aí reparem aqui, ó, eu tenho o KP8PN, né? Que é o KP8 comum Profinet, e eu tenho aqui ó, o KP8FPN. Também tem o KP32FPN. Esse aqui é que tem mais botões, né? Esse KP8FPN é o que eu tenho. Reparem que ele tem um detalhe amarelo. Lembra que eu falei que aqui no Siemens o Safety sempre tem um detalhezinho amarelo? Então você seleciona ele, ó, tem só um modelo, eu vou pegar e vou trazer ele para cá para o meu projeto, ok? Galera, o dispositivo de segurança ProfSafe, ele vai ser configurado na parte de comunicação, de conexão basicamente aqui, igual a um dispositivo comum do Profinet, tá? Então você vai atribuir ele aí o controle da sua rede, no caso se é Profinet, né? Você vai vir aqui, ó, vai assinar ele, ó, vai conectar, certo? Aqui ele está me pedindo password, por quê? Normalmente quando você tem um programa de segurança, por norma, você precisa ter uma senha do programa de segurança. Então para fazer alterações aqui na parte de hardware e na parte de software que envolvem a segurança, você precisa de uma senha, tá? Então o meu aqui já tem uma senha que eu já coloquei, né? Lá no curso a gente explana isso com mais detalhes, mas basicamente você vai saber, né? Se tiver uma CPU de segurança aí na sua aplicação, você pode ter certeza, independente de qual fabricante, tá? Para você fazer alterações, isso que eu falo na parte de segurança, não no programa standard, porque essa CPU aqui ela pode rodar tanto o programa de segurança quanto o programa normal da máquina. Eu posso ter programa standard lá que não envolve os IOs de segurança, mas a parte de segurança, tudo que vai envolver segurança, né? Eu preciso colocar a senha, tá? Então, ó, ele vai atribuir aqui, ele vai receber um nome, ele vai receber um IP, né? Que isso aqui é a configuração básica de Profinet, eu não vou ficar entrando nesse detalhe. Aqui no canal já tem muito conteúdo sobre isso, tá? Mas em relação à segurança, o que eu tenho? Eu vou clicar nela aqui, vou vir nas configurações do dispositivo, né? Vou clicar nele aqui, ó, e vou abrir a parte de segurança. Reparem aqui uma coisa. Aqui, galera, ele tem aqui a parte geral, a parte de Profinet. Tem a parte aqui do KP8 Input Outputs. Esse Input Outputs aqui é referente às entradas e saídas, né? Que são aquelas entradas e saídas que eu falei para vocês, que é as standard que ele tem, né? Lembra que eu mostrei lá no desenhozinho? Que ele tem 8 lá que você pode configurar, né? Aqui no caso, ele está configurado aqui, ó. General aqui Inputs Outputs. Ele está configurado aqui, né? A parte de Inputs Outputs e aqui são os endereços, tá vendo? Ele está começando aqui os inputs no endereço 0 e os outputs no endereço 1, tudo bem?
E eu tenho também a parte de segurança, que é a parte do Fail Safety, que está destacada como FDI. Tá? Então no FDI, ó, se eu vier aqui, ele tem o nome, né, dele, bonitinho. Aí eu tenho a parte aqui de Prof Safe, tá vendo? Então isso aqui é configuração de Prof Safe, configuração de segurança desse dispositivo, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho que atentar aqui na hora de configurar esse dispositivo com o DIP Switch? Lembrando que o endereçamento dele é via DIPS. Aqui no F10TADD, eu tenho que colocar o endereço que eu coloquei lá no DIP Switch. Então, lá no dispositivo, eu falei para vocês que eu coloquei endereço 3. Então aqui eu vou colocar 3. Se eu tivesse colocado 5, eu botaria 5. Aqui eu teria que colocar um endereço igual tá lá, tá? Se eu não colocar o endereço correto, na hora que eu descarregar isso para a CPU, ele vai tentar buscar o dispositivo lá e não vai conectar, vai ficar em falha a sua CPU, tá? Então aqui eu vou botar o endereço lá certinho. É muito comum você ver, por exemplo, esse DIP Switch nos cartões de segurança, por exemplo, aí de ET200S, tá? Quem trabalha com a ET200S, né, que é aquela maiorzinha, não a SP, tá? A S, que é a mais antiga. Os cartões de safety da ET200S, eles têm esses DIP Switchzinho também para configurar o endereço. Cada cartão, né? Cada módulo do safety vai ter um endereço, tá? Aqui no safety não é igual, por exemplo, o Prof Safe, né? Ele não vai ser igual, por exemplo, só no Profibus e Profinet, que cada cabeça de rede lá tem um endereço. Não, aqui cada módulo de segurança vai ter um endereço, beleza? Esse endereço vai servir para várias coisas, dentre elas para diagnóstico, tá? A CPU vai comunicar com ele com esse endereço, tá? Então aqui eu não vou ficar mexendo, eu vou vir aqui na parte de IOs para saber os endereços que eu vou usar, né? Então eu tenho aqui, ó, a parte do endereço 5, tá vendo? Isso que importa para a gente, ó, esse input aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar lá, o meu é um canal redundante, né? São duas entradas lá que eu tenho, porém, eu vou trabalhar aqui de uma forma que eu vou usar os dois canais como se fosse um só, tá? O hardware vai avaliar os dois canais, mas o endereço que eu vou receber aqui no programa é como se fosse apenas uma entrada, tá? Então, por exemplo, aqui começa no byte 5, eu vou ler o endereço 5.0. E onde que eu vou definir isso? Eu vou vir aqui em Model Parameters, eu tenho aqui, ó, Encode Evaluation, eu vou escolher isso aqui, ó. Isso aqui é um termo muito utilizado em safety, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso ou lido isso aí no esquema elétrico em algum lugar. Esse ligação 1 de 1 e 1 de 2, tá? Quando eu uso 1 de 2 aqui, que é o que eu vou escolher, eu vou ter duas entradas ali. Então eu tenho lá os dois canais, né? A entrada 0 e 1. Então eu estou recebendo dois sinais de entrada. O hardware está avaliando os dois sinais para ver se eles estão habilitados ou desabilitados. Porém, aqui no software vai chegar para mim como se fosse apenas uma entrada. Beleza? Então, vocês já devem ter imaginado por que isso, né? O hardware ele vai verificar a discrepância entre os sinais. Então, os dois sinais eles têm que abrir ao mesmo tempo e fechar ao mesmo tempo, tá? Se, por exemplo, um abrir e o outro demorar para abrir, tem um limite lá de tempo que a gente pode configurar, tá? Se eles não abrirem no tempo determinado ali e fecharem no tempo determinado, você vai ter uma falha de discrepância. Essa é uma das seguranças que você tem, né? Utilizando o hardware safety, tá? Então você tem a avaliação aí e isso é feito no hardware ali do dispositivo e trocado via rede. O protocolo também vai fazer uma redundância nessa verificação e a CPU vai fazer um processamento redundante também. Cara, o safety vai te trazer várias camadas de segurança que a mais do que você já teria numa rede comum, né? Que você não teria, na verdade, numa rede sem o Prof Safe, tá? Beleza, então já sei que o endereço que eu vou precisar é o 5.0 e já sei que eu tenho uma avaliação de 2 aqui. Fiz isso, show de bola. Aqui eu já deixei algumas lógicas preparadas aqui para poder lerem, né? Lerem os LEDzinhos dos meus botões e tal. Aqui eu vou focar mais na questão da programação da segurança em si, tá? Fiz essa alteração, o que eu preciso agora? Eu vou compilar o meu projeto. Toda vez que você faz uma alteração no safe, você tem que compilar. Como eu fiz uma alteração de hardware, né, e software, eu vou fazer um hardware e software aqui, a compilação. Ele vai compilar, né? Quando você faz uma alteração no safety também, ele muda a assinatura do programa, tá? Todo programa safety ele tem uma assinatura. Essa assinatura aí é a forma de você saber, né, se o programa foi alterado ou não. Toda vez que você faz uma alteração, você compila lá, ele vai gerar uma nova assinatura, perfeito? Por isso que o programa geralmente é protegido, né, com senha para ninguém ficar mudando. E eu vou também agora descarregar essas alterações, né? Fazer um download para a minha CPU para poder validar a comunicação de segurança. Vocês vão ver também que quando ele fizer, ó, deixa eu ver se eu consigo deixar a câmera aqui. Quando ele fizer, ele vai
os LEDs aqui já vão acender porque eu já deixei programada essa parte, tá? Essa parte do LED aqui não tem nada a ver com a segurança não, mas eu já deixei programado para poder fazer os LEDs ficarem acesos ali com algumas cores, né? Para poder ficar mais fácil da gente visualizar. Então, ó, quando você faz um download também, né, com modificação de segurança, a CPU sempre vai para stop, tá? Isso é mandatório. Você não pode fazer isso com ela rodando, ok? Então vou dar um finish. Vocês vão ver agora que na minha bancada já acendeu os LEDs. Ó, deixa eu... Ó, tá vendo? Os LEDs já acendeu. Já tô com ela comunicando. Então, via Profinet aqui, elas já estão se comunicando. E elas vão trocar dados agora, além do Profinet padrão, né? Eu vou ter troca de dados de segurança do ProfSafe. Eu vou conseguir ler esse botão. E agora que fica, né? Como é que eu programo em segurança aqui, né? Por exemplo, agora esses bits aqui já vão funcionar, porque esse cara aqui, ó, esse i0.4, eu peguei do endereço do botãozinho lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar de um jeito que consiga mostrar duas telas para vocês. Esse i0.4 é esse botão de start aqui. Eu já peguei o endereço dele, né? Esse botão aqui que eu aperto, ele tem um endereço físico. Não aquele borne lá de trás. O borne lá de trás é um outro endereço, mas o botãozinho que tem um endereço, que é esse cara aqui, assim como esse stop aqui é esse outro cara aqui. Se eu, por exemplo, pressionar aqui, ó, tá vendo? Ele liga, ó. Não tá rodando porque, né, a simulação tá parada, que como eu fiz download, né, deve ter desconectado. Mas você vê, e assim como o stop aqui, ó, se eu pressionar, ó, ele abre aqui o contato, tá vendo? Bom, esses caras estão vindo da EHM. Isso aqui é via Profinet normal, ainda não tem nada a ver com safety, tá? Mas vamos supor, como é que eu faria para poder inserir esse botão de emergência aqui, né? Que esse aqui sim está ligado na entrada de segurança, né? Que são aquelas duas entradas. Como é que eu faço para colocar esse cara na lógica, por exemplo, para parar a minha máquina? Vamos supor, eu vou startar a máquina, ó, vou até botar aqui para rodar para a gente ver o funcionamento do circuito, né? Então, como eu falei, né? Perdeu a comunicação, porque quando eu fiz download lá, né? Ele cai a conexão aqui com o Factory.io. Ó, então vamos tentar ver se eu consigo botar tudo para... Se eu vou conseguir botar tudo na tela, porque é muita coisa, né? Mas vamos tentar. Então, ó, tá aqui. Vou botar para rodar, vou dar um start. Ó, start. Tá rodando, tá vendo? Então a minha cena tá rodando, ó, tá habilitada aqui. Beleza. E eu posso parar aqui normal. Perfeito. Tá funcionando a minha comunicação. Factory.io com a EHM aqui, né? Via Profinet e a lógica. Mas aí vamos supor, se eu quisesse agora pegar e colocar esse botão de emergência, né, do safety para poder parar essa lógica. Se fosse uma programação standard, uma programação padrão, o que a gente faria? A lógica, né? Se eu falei para vocês que o endereço lá começa no byte 5 e é o primeiro bit que eu vou usar, né? Porque aqueles dois canais lá, aquela ligação 1 de 2, eu vou usar como se fosse um bit só. Eu poderia vir aqui na lógica, por exemplo, a lógica de ligar a máquina aqui, né? Acredito que a maioria vai pensar assim, ó. Lá é um contato normal fechado, né? Que vem do campo. Então eu botaria um aberto aqui, que ele ficaria sempre ligado. E eu pegaria lá, ó, porcentagem e 5.0. Não foi esse endereço que eu falei para vocês, ó? Reparem até num detalhe, olha que legal. Aqui o dado, né, ele fica marcado de amarelo, tá vendo o número da tag? Ele não tem tag, ele deu como tag 1. Eu vou até botar um nome para ele aqui, ó. Vamos editar a tag, rename tag, vou chamar aqui de BT emergência 01. Ó, olha que legal. A tag, ela vem com um detalhe amarelo. Aí tu fala, pô, Rodrigo, ok, tu usou, né, a entrada safety, né, do dispositivo para botar na tua lógica para funcionar. Será que funciona? Vamos testar? Então, né? Vamos lá. Vou mandar compilar aqui de novo, né? Vou dar um compile aqui. Apesar de não ter mudado o hardware aqui, eu vou dar um compile geral. Ele só vai fazer comparação se... Só vai fazer alguma coisa se tiver alguma mudança, né? E eu vou mandar fazer o download também nas mudanças, ok? Vamos verificar, né? Se isso vai funcionar. E aí, o que você acha? Vai funcionar ou não vai? Já coloca aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Vamos testar e vamos ver o comportamento, né? Ó, reparem que ele não pediu para parar. E tu fala assim, pô, Rodrigo, mas tu não tá fazendo, botando uma entrada safety lá, isso não vai alterar o programa safety? Ainda não, tá?
Vai ver que, ó, ele nem mandou minha CPU parar. Tá vendo que ele só tá descarregando a alteração no programa. Eu tô fazendo isso aqui dentro de uma FC2, né? Que tá sendo chamada dentro da OB1. Isso aqui é um programa normal, é um programa standard, como a gente trabalha normalmente aí. Ó, vou dar um finish. Ok. Vamos verificar agora, vou monitorar. Ó. Opa, tem alguma coisa errada. De repente você pensa, né? Por que o contato aqui está aberto se o botão é normal fechado? Será que o botão está pressionado? Vamos lá. De repente fala, Rodrigo, o botão deve estar pressionado, né? Porque o contato aqui está aberto, ele é normal fechado no campo, então aqui deveria estar verdinho, né? Igual está aqui. Vamos ver, eu vou pressionar o botão aqui, ó. Ó, pressionei. Bati o contato, é normal fechado. 2 contatos normal fechado. Ó, vou soltar. Pô, não funcionou, cara. Não funcionou porque não é assim que a gente trabalha com o safety, né? A gente trabalha com Prof Safe ou com um CLP Safe de modo geral, a gente não pode trabalhar dessa forma, tá, galera? Aqui, galera, quando a gente trabalha com... Opa, quase botei a CPU pastor. Aqui, quando a gente trabalha com segurança, né? A gente não vai pegar os contatos, assim, por exemplo, de um botão de emergência, de uma chave de porta, de uma micro, de um sensor de barreira. A gente não vai pegar isso e jogar numa lógica standard, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que eu tenho redundância em tudo aqui, inclusive na programação. Para trabalhar com safety aqui, né? Vou deletar esse cara daqui. A gente, quando trabalha com uma CPU de segurança, inclusive para poder trabalhar com a CPU de segurança, você tem que ter o opcional do safety instalado na sua plataforma de programação, tá? Aqui, falando aqui no caso da Sims, tá? Aqui eu estou trabalhando com a plataforma do Tia Portal. Eu tenho que ter lá o safety, o opcional do safety instalado no Tia Portal. Rodrigo, eu trabalho com o Step 7 lá do Simatic Manager. Tem que ter lá o safety também instalado, o opcional do safety instalado lá, para você poder programar o dispositivo de segurança. Tá? O Step 7 padrão, sem safety, você não consegue trabalhar com a CPU de segurança. Você pode até programar uma CPU de segurança num Tia Portal, num Simatic Manager, sem ter o safety instalado. Mas você não vai poder usar a função safety da CPU. Você vai trabalhar com ela como se fosse uma CPU normal, standard. Você vai perder, né, a função de safety, porque você não vai conseguir programar ela com o safety, tudo bem? E quando você insere uma CPU safety, falando aqui no caso do Tia Portal, tá? Lá no Simatic Manager era um pouquinho diferente. Mas aqui no Tia Portal, ele gera para você um chamado de Runtime Group, tá? Que é um conjunto de um programa, né, que vem alguns blocos que são usados para poder trabalhar com o safety. Tá? Ele cria lá uma OB de interrupção cíclica de segurança que tem alta prioridade e ele cria lá uma FB e uma DB dessa FB. E esse conjunto de software lá, de blocos de software, né, que são os blocos onde a gente programa o safety. Tudo bem? Então, se vocês repararem aqui, ó, na árvore do meu projeto, eu tenho aqui, ó, uma OB123, uma FB1 e uma DB3. Não fui eu que criei isso. Isso aqui já veio no momento que eu inseri a CPU de segurança aqui, compilei, ele já traz esses blocos aqui para mim. Isso é padrão do sistema Safety, tá? Então, o meu programa de segurança, ele vai rodar aqui dentro da FB1. Eu poderia criar outros Runtime Group, outros FB, até F6? Poderia. Mas se eu quiser botar tudo na FB1, já posso botar, porque ele vai rodar. A FB1 vai ser chamada dentro da OB123. E a OB123 ela vai ser chamada dentro do tempo determinado que eu coloquei aqui. Aqui, se eu não me engano, está 100 milissegundos. Então, a cada 100 milissegundos, o programa padrão aqui, né, o standard, roda a segurança. Aí, depois, quando acabar o programa de segurança, volta para o padrão. Acabou, deu 100 milissegundos de novo, roda a segurança de novo. Ela tem alta prioridade, tá, sobre o programa de padrão. Então, o safety é feito dessa forma porque ele não pode ter mudança de tempo, né? Ele tem que ser sempre executado no tempo que foi determinado. Tá? Esse 100 milissegundos não é obrigação ser 100 milissegundos, pode ser menos, pode ser mais. Aí você vai ter que fazer os cálculos aí, fazer a sua avaliação de risco para saber qual é o tempo necessário para a sua aplicação. Mas então vamos abrir aqui a FB1 e vamos ver como eu posso programar, né, o sinal desse botão de emergência para eu poder ler ele no programa Safety corretamente e inserir ele na minha lógica standard lá para poder trabalhar, né? Trocar esses sinais. Eu posso pegar o sinal que eu vou trabalhar aqui no Safety e mandar lá para a lógica standard para poder controlar. Até porque
O safety aqui, normalmente a gente não vai usar ele para ficar fazendo comando de máquina, né? A parte de comando geralmente vai ser na parte standard. O safety ele vai tratar apenas dos circuitos de segurança do equipamento em si, tudo bem? Então aqui, galera, existem nas instruções aqui do bloco safety, você vê que tudo aqui é amarelinho, né? Eu entrei aqui na FB1, ó, aqui vem os atalhos. E outra coisa, aqui na programação do bloco safety eu só posso usar linguagem ladder ou linguagem de bloco. Tá? Não posso usar outra linguagem. Aqui no caso ele vem como blocos, mas eu posso mudar. Isso eu vou deixar como blocos mesmo, porque aqui é uma coisa muito simples que a gente vai fazer. Tá? Eu só vou monitorar o botão de emergência. O que eu posso fazer? Aqui ó, eu tenho uma pastinha diferente chamada Safety Functions. E aqui eu tenho algumas funções de segurança. Todas essas funções aqui eu abordo lá no treinamento. Eu acho que eu só não abordei a de multi por enquanto, mas todas as outras aqui eu abordei no treinamento. A gente testou e viu passo a passo delas, tá? Eu vou usar com vocês aqui a stop, que é a de botão de emergência. Eu vou trazer ela para cá. Ele vai gerar um bloco. Ele é uma FB, né? Ele vai gerar uma DB. Eu posso fazer instância ou multi-instância. Eu vou deixar single instance mesmo aqui, só para testar. E ele gera esse bloquinho aqui. Nesse bloquinho, galera, aí sim eu vou trazer aquela nossa entrada de segurança aqui na entrada do bloco. Ó, nesse primeiro pino aqui, no E-Stop, abaixo do bloco de habilitar, né? Esse EN aqui. Então aqui ó, eu vou digitar a minha I5.0, né, que a gente criou lá. Ó. Aí sim agora eu vou ler o botão de emergência. Aqui dentro da lógica de segurança eu vou ler a entrada de segurança que está vindo via rede, né? Que eu estou lendo, a CPU vai estar lendo via rede Profinet com o protocolo ProfSafe lá do KP8F. Tudo bem? Então aqui eu vou ler o botão de emergência. Aí aqui ele tem um pino para reconhecimento de toda vez que essa emergência for batida. Depois que ela normalizar, que o botão voltar ao estado normal, eu tenho que reconhecer, né, que a emergência foi, que a situação já foi resolvida, que eu posso voltar a operar. Então tem que ter tipo um botão de reset, né? Então eu vou botar aqui esse cara que é o reset. Não, deixa eu ver aqui, eu botei ACK. Eu já tinha criado uma tag para isso, né? Que é a tag do botão da própria IHM. E o bloco tem uma saída. Eu posso colocar um bit aqui na saída se eu quiser criar uma memória aqui, mas eu posso, como isso aqui é uma DB, é uma FB, né, que tem uma DB instance, eu posso usar a própria DB que foi gerada para poder trocar esse dado depois lá nos outros partes do programa. Então é isso que eu vou fazer, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu fiz isso aqui, galera. Tranquilo, eu só quero isso aqui, tá? Agora eu vou voltar aqui, ó, na minha lógica lá da standard. E agora eu vou inserir novamente aqui um contato, certo? Mas agora eu vou pegar nessa DB que foi criada, né, desse bloco. Onde é que fica essa DB? Eu posso vir aqui ó, no System Blocks. Ó, tem aqui Step Set Safety. Aí aqui vai ter aparecido, né, o bloquinho que eu chamei do E-Stop, essa FB. E aqui a DB que criou lá, o Stop 1DB. Eu vou selecionar ela. Dentro dela tem vários status, tá vendo? Várias informações daquele bloco. Eu vou pegar o Q dela e vou jogar aqui, ó, que é a saída do bloco lá do botão de emergência. Agora sim, eu vou fazer compilar e vou dar download. Nesse momento, como eu mexi no safety, vocês vão ver, ó, olha o comportamento. Eu vou dar um compile. Ele aqui não vai pedir a senha para mim, porque eu já coloquei a senha. Tá vendo que tem um cadeadinho aqui? Esse cadeadinho aqui tá aberto, porque eu já coloquei a senha quando eu inseri o hardware lá. Se eu não tivesse inserido a senha, tivesse fechado, agora ele ia pedir para mim poder inserir a senha para poder... Na verdade, ele pediria até no momento lá que eu estou inserindo o bloco lá na FB. Tá? Compilei. Agora eu vou fazer download. Ó. Fazer download das alterações e a gente vai testar. E vocês vão ver que agora eu vou conseguir fazer funcionar aquele botão de emergência, né? Mas agora ele está passando dentro do bloco do Runtime Group, né? Do Safety, ok? Vocês vão ver que agora vai funcionar. Aí ele vai ter que parar os modos, né? Sempre que eu faço o download aqui no Safety. Mesmo que eu faça só do programa, tá? Mesmo que eu faça só da lógica, ele vai parar. O Safety é uma característica dele, tá? Ele não deixa fazer isso com a CPU rodando. Tem até uma situação que dá pra gente burlar isso aqui, mas não vem ao caso agora. Lá no curso eu explico melhor isso. Mas, vamos lá, ó. Vou monitorar isso aqui. Ó, aí tu fala assim, Rodrigo, mas ainda tá aberto.
tranquilo, eu já esperava que ficava aberto mesmo. Por que está aberto? Vou vir aqui na lógica do safety, vou monitorar o safety. Ó. O safety, galera, ele tem senha. Então, para alterar eu preciso de senha, mas para monitorar não tem problema. Geralmente fica liberado para monitorar. Repare aqui os status do bloco. Ó. A saída está false, mas eu tenho um cara aqui chamado ACK-REC. Isso aqui indica que meu bloco está pedindo uma requisição. Sempre que a CPU ela for para stop e voltar, os bloquinhos aqui de safety eles vêm pedindo para você fazer um reconhecimento, ou dar um reset. Você já deve ter observado na sua empresa aí que quando falta luz, por exemplo, desliga tudo, quando a máquina liga, as portas de segurança, os sistemas lá, você tem que resetar tudo, né? Tem uns botãozinhos lá com LED aceso, geralmente você vai lá e fica resetando um por um, né? É isso aqui, tá? Os blocos de segurança eles pedem sempre reset, a maioria deles, né, pede reset. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Vou pegar aqui vou botar a câmera para vocês verem. Ó, aqui tem esse botão ACK, tá vendo amarelo aqui? Eu vou pressionar ele é esse bit aqui que eu botei aqui, ó. I0.1 ACK. Quando esse cara aqui ligar, ele vai resetar o bloco, esse cara aqui vai a false e vai ligar a saída, porque o botão de emergência está em true. Você tá vendo que eu já tô lendo aqui o botão de emergência? Que ele já está em true. Lá antes ele não estava, lá na lógica standard eu não consegui ler ele, né? Ó, preste atenção, ó. Vou vir aqui no ACK, ó. Tá aí, ó. Resetei, o ACK-REC foi para false, emergência true, saída true. Então se eu for lá no programa geral, olha aí. Agora o que eu tenho que fazer? Vou botar o Factory Honey lá para rodar de novo, né? Porque o Factory IO lá perdeu a conexão. Isso aí já é o que eu falei, né? Que eu fiz o... Como eu fiz o... Deixa eu aumentar aqui que ele não vai ficar um sobre o outro, não deixa. Beleza, conectei. Agora a gente vai testar de novo. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ó, deixar assim pequenininho. E vou botar também a câmera, né? Vamos lá. Então agora eu vou ligar aqui, ó. Circuito rodando. Perfeito. Se eu bater a emergência aqui agora, vou bater a emergência, abriu o circuito, beleza? Aí tu fala, Rodrigo, mas pô, eu poderia ter feito isso aí de forma tradicional com botão comum, mas aí você não teria feito no circuito de segurança. Você estaria fazendo um circuito standard e aí você não teria toda a verificação, a redundância que eu falei que o protocolo ProfSafe ele vai garantir para você, tá bom? Então viu como é que é fácil? É difícil trabalhar com ProfSafe? É difícil colocar um dispositivo de segurança na rede? Não é, né? Claro, isso aqui é uma aula muito resumida, apesar de ter ficado grande, mais de meia hora de aula. Mas, cara, eu fui bem sucinto aqui, eu falei forma bem resumida para vocês poderem entender, né? Mas lá no treinamento que eu fiz, cara, ele é completão. Então você vai ter lá módulos que vão te ensinar desde fundamentos de segurança de máquina, fundamentos de CLP de segurança, até a parte de ProfSafe com vários detalhes aí que eu não estou abordando, porque não tem como, né, cara? É muita informação. O safety não dá pra gente dar palhinha, né? É muita informação que tem para passar e uma aula só aqui não daria para poder passar tudo que o safety tem. Também não entrei em detalhes teóricos, eu preferi fazer na prática aqui para vocês verem, tá? Mas é assim que a gente vai programar no safety. Se eu quisesse agora, por exemplo, pegar aquela entrada lá de segurança, ó, e agora jogar ela aqui, ó, como ela tá rodando lá, agora eu consigo ler ela aqui, ó. Quer ver, ó? I5.0, ó, o BT emergência. Vou mandar ele descarregar, apesar que ele acho que vai mandar o compilar de novo. Ó, deixou. Ó, agora eu tô só lendo a entrada, eu não fiz nenhuma alteração no safety, tá? Eu só tô pegando lá a entrada que eu tô usando lá no safety, tô lendo ela aqui no programa Stamp, por isso que ele não mandou parar a CPU. E olha que legal. Agora eu consigo ler aqui, tá? Aí tu fala, pô, Rodrigo, mas o botão de emergência tá dando 1 e a saída do bloco tá dando 0. Por quê? Porque eu bati a emergência, não bati? Lembra que eu falei que sempre que eu bato a emergência, o bloco pede... Ou quando eu bato a emergência, ou quando desliga a CPU, ele pede reconhecimento. Olha lá, ó. Tá pedindo reconhecimento. Então, para poder fazer ele voltar, ó, novamente aqui, ó. Então, né? Vou dar um ACK, ó. Tá lá. Resetei. E agora, opa, tenho saída. Beleza? Show, galera. Curtiram? Deu para entender? É uma palhinha, né? Acho que deu para a gente ter uma visão de como funciona. Então, se você quiser aprender mais aí sobre ProfSafe, sobre segurança de máquinas aí,
principalmente com controladores da Siemens, que é o que eu estou usando no curso, né? Fica à vontade para conhecer meu treinamento, tá na descrição da aula, que coisa me chama aí que eu mando o link para vocês. E qualquer dúvida que tiver também coloca nos comentários, cara. A gente tá aqui para ajudar e o que eu puder fazer para responder suas dúvidas eu estarei fazendo, tá bom? Galera, curtiu o vídeo? Ajudou? Agregou valor? Não esquece de sair desse vídeo sem deixar o seu like, hein, cara? Isso fortalece muito o meu trabalho, ajuda o YouTube a divulgar esse trabalho para que ele continue, né? E me incentiva também a estar fazendo esse tipo de conteúdo aí para vocês, que eu sei que ajuda muita gente, tá? E também compartilha esse conteúdo aí no grupo de WhatsApp que vocês têm de trabalho, aquela galera que vocês sabem que está estudando automação, né? Que está querendo aprender um pouquinho mais sobre segurança, ProfSafe, de forma geral. Compartilha aí que eu tenho certeza que vai agregar valor para muita gente, tá bom? Então me despeço por aqui, um grande abraço e vejo vocês na próxima aula. Até mais, galera. Fui!